Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu vou começar essa série agora no canal que eu senti muito contar pra vocês, né? Pra quem não sabe, eu comecei aqui no YouTube, né? Faz em torno de 1 ano e meio praticamente. E no começo eu comecei contando, mostrando a minha rotina, fazendo tour pela casa. E hoje nós somos aí mais de 52 inscritos aqui, né, que eu chamo de amores no canal. Atualmente eu estava gravando para vocês sobre o nosso delivery em casa, que foi aonde eu comecei a gravar e tudo começou a girar, que né, eu comecei esse delivery em casa na pandemia, no momento que eu estava passando por muita dificuldade financeira. Enfim, Deus foi abençoando, as coisas foram mudando, até com que eu senti no coração, né, de contar um pouco da minha história aqui para vocês, né, ou seja, a gente criar um pouco mais de intimidade. Eu acredito que vocês que estão aí do outro lado, quando me assistem, sentem um pouco de vontade de saber um pouco mais sobre mim, porque a gente cria aquele laço maior um com o outro. Enfim. Eu nunca fui te falar aqui no canal sobre a minha carreira de modelo internacional e é isso que eu quero falar, né? Não só disso, como a minha conversão, como eu realmente tive um encontro com Deus e Ele mudou ali todos os meus pensamentos e a minha vida. Essa história aqui tem um prol de edificar vidas e ajudar também pessoas que estão no meio, pessoas que já sentiram vontade de modelar, pessoas que querem ter um encontro com Deus, pessoas que querem estar um pouco mais próxima de mim. Eu senti essa necessidade, Deus vem falando dentro de mim, eu vou contar algo até como uma forma aí de tirar tudo de dentro de mim que eu já passei na vida. Enfim, meus amores, esses vídeos agora serão postados aqui como episódio 1, 2, 3 e conforme a aceitação de vocês vai seguir aí de 2 vídeos a 3 vídeos por semana. Quem vai definir são vocês, é claro. Enfim, eu vou contar um pouco da minha trajetória internacional, falando de todos os problemas e coisas boas que eu vivi lá fora. Eu já passei por muita coisa difícil, tanto quanto a barreira da língua quando eu fui para outro país, qual que foi o primeiro país, o que eu enfrentei, quais foram as minhas maiores dificuldades lá. Para ser bem honesta para vocês, eu quase fui sequestrada, eu já fui abusada em um dos meus trabalhos. E várias coisas que eu passei, gente, que eu nunca coloquei pra fora. Então eu vou contar nesses vídeos aqui. Cada vídeo, né, vai ter uma história diferente aí pra vocês, vou explicar e no final eu vou deixar uma mensagem de Deus. Eu creio que tudo que nós passamos na vida tem um pró, tem um porquê. E talvez eu possa estar aqui para edificar e ajudar outras mulheres que estejam passando por isso, porque essa história tem começo, meio e fim. E se Deus quiser, vai ter uma continuação aí, né, da vontade do nosso Senhor. Tá certo? O meu primeiro episódio inicia hoje e eu vou contar um pouquinho do começo de tudo. Meu nome é Daniela Vieira, atualmente eu tenho 29 anos. Eu moro aqui em Paysandu, Paraná, né? Eu me mudei pra cá, da Turquia pra cá, depois que eu conheci meu esposo pelo Instagram, pela internet. Isso mesmo. A história começa assim. Desde criança eu sempre tive vontade de estar na telinha, né? Aparecer na televisão. Eu lembro que quando eu era bem pequenininha eu falava, mãe, eu quero entrar na TV, eu quero entrar na TV. Eu sempre fui muito curiosa, muito brincalhona. Toda vez que eu via algo na, na escolinha que fosse para participar, eu queria participar. Só que como a gente vem de família super humilde, né? Minha mãe é uma batalhadora, né? Ela criou 4 filhos sozinha, né? Ela e Deus, né? E a minha mãe sempre lutou muito por nós. Ela é uma das pessoas que eu tenho mais orgulho na minha vida e a minha maior inspiração é ela. Enfim, gente, lá em casa a dificuldade era muito grande, não tinha como eu escolher querer ser modelo, até porque a gente sempre, né, a minha mãe sempre comprou o básico dentro de casa, o essencial que uma pessoa consegue colocar aí para criar os filhos, né? Mas eu sempre tive o desejo no meu coração e eu sempre lutei por aquilo que eu queria. Quando foi aos 18 anos, eu consegui um estágio na Caixa, né? Eu já comecei a trabalhar desde os meus 13 já catei latinha na rua, já catei papelão, já fui babá, já fui de tudo que vocês pensarem aí, né? E eu vou falar uma coisa pra vocês.
É, com 18 anos eu consegui aí um contrato, né, de estágio lá na Caixa Econômica, no banco, né? E eu trabalhava no jurídico. E eu sempre fui muito conversadeira, tagarela, até um dia que eu encontrei um senhor de 40 anos, né? E eu tava trocando os cheques dele e ele me falou que era modelo. Eu falei, sério? Você é modelo? Tem como ser modelo nessa idade? Porque a minha cabeça, gente, na televisão falava que modelo tinha data para começar, data para terminar, tinha uma certa idade, né? Enfim, com muito custo, né, ele me indicou uma agência. Aonde eu fui, eu ganhava R$ 500 por mês, gente. E aí eu fui nessa agência. Quando eu cheguei lá, o book, eles cobravam um book o valor de R$ 1.000. Aí eu, nossa, R$ 1.000 naquela época, gente, era muita grana. Até hoje, R$ 1.000 pra mim é grana, mas naquela época, assim, sem chance, porque o dinheiro que eu ganhava ajudava dentro de casa e também comprava as minhas coisinhas ali, né? Enfim, conseguimos parcelar no cartão e fazer esse book. Nossa, gente, eu fui muito maltratada no dia das fotos, porque eles fizeram algo tão nada a ver. Se eu tiver foto, eu vou deixar aqui na tela para vocês. O fotógrafo foi super grosso, ele não quis nem me ensinar pose, ele só falava, faz assim, faz assado, só que ele não teve respeito algum para uma pessoa que estava começando ali. Ele não quis instruir, era como ele pegasse uma modelo profissional e só falou, faz, entende? E aí eu fiz ali, algumas fotos ficaram legal, outras não, mas eu segui o sonho aí, né? Nessa agência, gente, eu fazia mais trabalho de graça do que trabalho pago. E às vezes eu fazia trabalhos no valor de R$ 100, bem de vez em nunca, que ainda demorava muito tempo para pagar. Então, assim, eu não conseguia me sustentar daquilo, sabe? Eu não conseguia, vamos dizer, pagar uma conta, ajudar em casa. Então, assim, eu estudava à noite, né? Trabalhava durante o dia. Então, assim, às vezes, quando pintava ali um teste ou outro, eu ia, né? Mas não era sempre que eu conseguia ir, devido ao trabalho e os estudos também. Enfim, acabei desistindo. Eu tinha um relacionamento na época, não por esse relacionamento, porque ele me impulsionava muito pra frente, só que eu acabei desistindo porque eu queria morar com meu namorado, né, na época. E eu tava com 18 anos, a gente se mudou junto e eu queria ajudar dentro da casa, né? Pagar a conta, ajudar a comprar as coisas. Então, assim, aquele sonho já não dava mais. E o meu estágio tinha acabado. Então, eu fiquei desempregada. E aí eu acabei trabalhando, entregando panfleto um tempo, porque naquela época estava uma situação bem complicada no país, quase não tinha serviço, né? E trabalhava, fazia freelance, assim, numa lojinha ou outra, aí entregava panfleto muitas vezes. Aí eu já tinha desistido do meu trabalho. Até com que um dia eu consegui um trabalho na Pernambucanas. Trabalhei lá na Pernambucanas por vários meses. E aí uma amiga minha ligou para mim falando, né, que ela trabalhava numa agência de cobrança de carro. Aí eu comecei a cobrar carro também, consegui entrar na empresa e tal. Aí quando eu entrei nessa empresa, gente, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu tinha uns 19 anos, eu ganhava em torno de uns 2.000, 2.500 por mês. Uma grana boa, né, para uma pessoa que tava com 19 anos, né, tava morando com o namorado. Aí nessa época eu senti no meu coração de colocar prótese no seio. Isso mesmo, vocês não sabem dessa sobre mim, vocês vão saber agora. Uma parte que eu pulei pra vocês gente, eu tive sempre na minha vida, eu sempre fui muito magrinha. E eu tinha uma autoestima muito baixa. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou pra mim que eu não usava sutiã, eu usava um par de peito, né? Que eu sempre usava aqueles de bojo. E eu cresci com aquilo na minha cabeça, né? Eu falava, nossa, quero colocar prótese. E eu ajudava dentro de casa, mas aí eu guardava o dinheiro, né? Aí eu consegui colocar a prótese, né, com 19 anos no peito, porque eu tinha aquele grilo na cabeça. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Deixa o teu corpo desenvolver, deixa a tua mente desenvolver para depois vocês pensarem em colocar uma prótese, gente, porque é algo que hoje eu não faria com a idade que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, né? Enfim, eu comecei, e aí eu sempre fui muito magrinha, só que pelo fato de eu começar nessa empresa, começar a ficar estressada, porque era cobrança de carro, e toda vez, gente, era a gente xingando, brigando, porque quem gosta de ser cobrado, né? Enfim, eu tava bem feliz,
eu engordei 10 quilos nessa empresa. O meu ex falou, olhou pra mim e falou: Meu Deus, olha como que você tá, menina. Você não se cuida mais, você tá escrachada. Gente, eu lembro que eu comia 1 quilo de comida por dia. Era uma loucura, sabe? E ainda comprava um tuebê de doces, colocava na gaveta e tava cobrando o povo ali comendo, cobrando e comendo. E aí eu comecei a ganhar peso e quando eu vi, gente, eu tava assim já bem grande, tava com a autoestima bem baixa e aquele sonho assim de modelo sempre em mim, sempre em mim. E aí eu não contei pra vocês. Algumas vezes que foi aquela agência que eu falei pra vocês, eu consegui uns bicos de modelo. Aí eu lembro até hoje que um dia um dos fotógrafos lá de Curitiba, que ele é super top, assim, sabe, gente? Ele falou: Vem aqui, faz um freelance aqui. Aí eu peguei e fui, gente do céu. Era assim o freelance. Ele ia tirar foto de mim, ele dava curso, porque ele dava curso de fotografia para um monte de gente. E era para mim ser a modelo do dia para o pessoal fazer os testes lá, sabe? Gente, quando eu cheguei, ele olhou para mim e falou: Meu Deus, guria, você tá muito gorda. Ele falou assim: Eu não sabia que você estava assim. Olha, se você quer ser modelo, cria vergonha na tua cara, vai emagrecer, assim você não consegue nada na tua vida. Gente, ele me colocou no chinelo, porque nesse meio o povo não se importa se você vai ficar triste, se você vai ficar mal. Sei que, gente, eu terminei esse trabalho porque eu não tive coragem de ir embora, deixar na mão. E aí, quando eu voltei para casa no busão, gente, eu chorava, eu chorava, eu chorava tanto. Mas eu ficava tão mal, eu falei bem, meu Deus do céu, acabou aqui meu sonho. Enfim, depois desse dia, na mesma semana, eu não sei se vocês conhecem Sebo, aquelas livrarias de livro velho que você compra lá usado. Lá em Curitiba tem, né? Aqui também tem, eu gosto demais da conta. Eu comprei um livro e eu comecei a estudar esse livro. Eu lembro até hoje, o livro se chama Alimentos Saudáveis e Alimentos Perigosos. Nesse livro falava qual que era os benefícios do alimento e qual seria o malefício se você ingerisse muito, sabe? E também o benefício do açúcar, o malefício, era bem assim. Aí o que que eu fiz? Nunca tive, né, money no bolso, né, minha filha? Eu peguei e comecei a estudar ali. E aí eu comecei a ingerir, né, menos coisas. Eu comecei a trocar ali o açúcar tradicional pelo açúcar mascavo. Eu comecei a trocar ali o arroz branco pelo integral e fui me organizando, assim, cada vez mais me organizando. Sei que dentro, acho que uns 3 meses ou menos, eu fiquei bem magra, gente, eu fiquei bem magra, assim. Aí eu comecei a treinar, né? E aí nessa empresa, tudo nessa empresa que eu trabalhava. Aí, um certo dia, né, eu saí de férias nessa empresa, eu tava bem feliz nela por bastante coisa. Aí no dia das férias, quando era pra voltar, eu pedi demissão. Eu tava com mais de R$ 1.000 de conta, gente. A louca pediu demissão, devendo até o rim e pediu demissão. Essa sou eu. Aí eu comecei a trabalhar como promotora de evento. Não sei se vocês conhecem a profissão, mas sabe aquelas pessoas que ficam dando degustação para vocês no mercado? Era eu. Sabe aquelas pessoas que ficavam entregando panfleto na rua, no semáforo? Aquelas pessoas divulgando algum produto, alguma coisa? Essa era eu. E nesse trabalho eu comecei, depois de uma semana, era um trabalho que é você, tipo, você vai numa agência, faz um cadastro e você começa a ganhar por diária, assim, você não trabalha todo dia, você faz tua agenda, sabe? Nem todo dia tem trabalho. É um trabalho super legal, porque cada dia eu estava num lugar, cada dia era um evento, cada dia era um trabalho, às vezes era um trabalho que compensava, outros não compensava muito, mas a Dani e eu tava em todos os trabalhos, né? E nesses trabalhos, gente, às vezes tinha autódromo, tinha vários tipos de trabalho, tinha uns trabalhos muito top, assim, sabe? De inauguração de shopping, a inauguração de algum produto, sabe? E sempre tinha fotógrafo. Foi aí que tudo começou. Foi aí quando os fotógrafos me viam, tiravam foto. Nossa, você é fotogênica, vamos fazer um ensaio? Aí eu começava a fazer um ensaio no dia da minha folga, fazia um ensaio no outro dia. E aí eu comecei a fazer várias fotos. Só que aí, gente, eu postava tudo ali no... Eu não tinha Instagram. Eu demorei a ter Instagram, essas coisas, porque eu era muito jeca tatu na internet. Até hoje eu sou, gente. Aí eu comecei a postar tudo no Facebook. E aí o povo da Índia, do nada, um povo da Índia começou a me seguir lá no Facebook, eu aceitava e começava a curtir, até com que um dia, eu trabalhando como promotora,
um indiano entrou em contato comigo. O que você acha de ser modelo? Gente, eu falei, não falo inglês, não tenho passaporte, mas eu tenho esse sonho aí. E eu falei, eu super aceito. Meu relacionamento não estava bom, eu não tinha pra onde ir. E eu pensei, olha, essa é uma oportunidade de eu cair fora. Enfim, gente, eu falei assim, eu vou querer ir. E aí ele começou a falar, eu comecei a conversar com ele, né? Falar assim, olha, mas quem que vai? Como que funciona? Será que isso não é um mercado negro, né? Algo assim que eu posso ser traficada? Eu fiquei com medo, né? Só que daí ele ficava falando as coisas assim, e ele era um indiano que falava em português, pra vocês terem noção. Aí ele, sei lá, ele me convenceu de ir. E eu tinha começado o curso de inglês em uma empresa, acabei cancelando, porque eu trabalhava tanto como promotora que eu não conseguia cumprir ali as aulas, sabe? Quando eu ia, mais conversava do que estudava. Mas eu aprendi o básico, tipo, my name is Daniela. E eu achei que era o suficiente para viajar, minha filha. Beleza. Fiz todo o trâmite para mim ir embora, né? Para mim modelar na Índia, que foi o primeiro contrato. E aí eu tirei o visto, tirei passaporte, não deu, gente, não deu 2 meses, eu tava caindo fora pra Índia. Beleza. Aí tinha outra modelo brasileira, né, com a agência mãe, eu não tinha agência mãe. O que que é agência mãe? A agência mãe é uma agência que cuida de você, que ela é responsável por você. Vamos dizer assim, Daniela sumiu do mapa. Minha mãe pode ligar pra agência mãe e falar, cadê minha filha? Só que eu não tinha essa agência mãe. Porque a minha agência era o indiano que falava português. Imagine o BO, que eu tava me enfiando e eu não sabia. Beleza. Fui mesmo assim. Porque eu confiei na outra menina que tinha agência, eu falei, não, se ela sumir, eu tô sumindo junto, a agência vai ter que localizar a gente. Olha que loucura, gente. Eu com 26 anos, 25, 26, alguma coisa assim. E aí a gente foi pra Índia. Chegou ali no aeroporto, minha filha, eu e ela até ali em São Paulo, beleza, né? Mas tinha várias paradas, né? E uma das paradas foi lá na África. E a gente parou na África, gente, e a gente tava quase perdendo nosso voo. E eu comecei a gritar pro povo bem assim: quem fala português? Quem fala português? Porque a gente não conseguia se comunicar com ninguém, né? Sei que, enfim, um pessoal ajudou, uns angolanos ajudou a gente, né? E eu consegui chegar na Índia. O primeiro BO já me aconteceu no primeiro dia, que foi na hora que eu cheguei no aeroporto, na hora de começar a conversar com a pessoa da imigração, eu falei ali um basiquinho, né? Falei que eu não sabia falar português, que eu tava sendo turista e tal. Falar português não, falar inglês, né? Aí, quando eu fui pegar minha mala, cadê a mala da Bonita? Não tava lá, gente. A minha mala ficou em Dubai, que eu também esqueci de falar pra vocês que a gente passou por Dubai. Aí minha mala ficou em Dubai. Rapaz do céu, eu não tinha roupa pra vestir, eu só tinha roupa no corpo. Gente, uma coisa que eu falar pra vocês, nunca faça igual eu. Se vocês viajarem pra qualquer lugar, leve uma bolsa de mão, aquela que fica dentro do avião, e coloca alguma roupa ali, alguma coisa. Porque se sumir essa mala aqui, minha filha, você vai ficar alguns dias. Sei que aí, gente, eu só tava com minha roupa do corpo, uns shorts dentro da bolsa e uma blusinha branca. E no outro dia eu já tinha que ir para os casting da vida. O que que é casting, Dani? Casting é os lugares que você vai para ver suas empresas, se o empresário, se o dono da loja, da marca vai querer trabalhar com você. Rapaz, quando eu cheguei fora esse BO aí, quando eu olhei pro pessoal da agência, gente, sem brincadeira, eu arrepiei da cabeça aos pés. Aí que a minha história começa a complicar, porque essa história minha é bem complicada. Eu dei uma arrepiada, eu falei, meu senhor, eu não sei. Era uma mulher e um homem, e esse cara, né, que eu não vou falar o nome dele, né, brasileiro, indiano que falava português. Aí ele falou, cumprimentou e tal, a gente entrou. Gente, quando eu cheguei na Índia, lá tem um cheiro bem diferente do nosso país, sabe? Aí nossa, gente, eu não sei, acho que foi a primeira viagem minha. Aí eu passei tão mal na primeira semana, tão mal pela comida, pelo lugar, eu não sei, porque também é a troca de fuso horário, né? Enfim, quando foi a primeira semana, no segundo dia eu tinha que acordar cedo, me arrumar, e eu só tinha uns shorts pra vestir. E a roupa que eu tava toda suja. E aí eu fui pro casting. No primeiro casting, a menina que veio comigo já arrumou um trabalho. E eu?
necas de Piriquitiba, né? Rapaz, beleza. Primeira semana, ok. Segunda semana não consegui nada. E a menina todo dia trabalhando, todo dia dá-lhe trabalhar e eu nada. Aí outra menina que tava lá, brasileira também, tava trabalhando, só a abençoada aqui que não tava trabalhando. E o que aconteceu comigo, gente? Aí a agência começou a me tratar super mal, igual um lixo. Ficaram até falando que não ia dar o dinheiro da semana para mim fazer compra de comida. Eles me tratavam com muito pouco caso. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, eles me deixavam eu e as outras meninas trancadas. A gente tinha um papel para assinar quando a gente ia no mercado e tinha que assinar de volta quando a gente chegasse do mercado. Outra coisa, assim, muito louca, assim, no mesmo apartamento que a gente morava, tinha um indiano que morava lá. Ficava dormindo no sofá, a gente não tinha privacidade nada, a gente morava em três, porque quando você mora fora, geralmente na casa que você mora é só de modelo. Então não é uma casa que você vai morar com outras pessoas, sabe? Tem que ser só os modelos, não pode ter alguém outro pra... geralmente a casa é só mulher, não tem homem também, o modelo masculino. Tem empresa que sim, mas geralmente o certo é só ter mulher pra não ter envolvimento, não ter coisa errada. E aí esse indiano, tudo que a gente fazia, se a gente comia, tomava banho, se a gente chorava, eles guiavam pro pessoal. Às vezes, esse pessoal era tão estranho da agência que às vezes a gente acordava, ele estava no meio da sala, assim, tipo, muito esquisito, sabe? E aí eles oprimiam muito a gente. Na verdade, mais eu que não trabalhava, porque a outra menina estava trabalhando de buenas. Então, eu já tive azar total. Enfim, esse cara que me levou pra Índia, que dá vontade de falar o nome dele aqui. Eu vou inventar um nome aqui, deixa eu ver. Ai, gente, não quero inventar. Esse ser que me levou pra Índia, ele se apaixonou por mim. Ele já era apaixonado por mim. E nesse tempo eu ainda tinha o meu relacionamento no Brasil, então eu só estava modelando e ia voltar pro Brasil. Ele começou a querer forçar as coisas comigo, ele começou a me seguir. Um dia a gente saiu à noite, ele ficava assim, onde eu ia, ele ficava atrás. Ele falava várias coisas pra mim, ele falava assim que ia destruir a minha vida, aí eu comecei a ficar com medo, comecei a perder quilo. E até com que um dia ele inventou um negócio na agência que eu... Ah, uma coisa que eu não lembrei. Eu tinha um contrato com a agência, que era de garantia. Esse contrato era assim, se eu trabalhasse ou não trabalhasse, eu ia receber nos 6 meses $1.500 cada mês, indiferente se eu trabalhasse. Então eu ia voltar com esse dinheiro pro Brasil. Dava ali uns 11 mil reais. Só que tinha várias coisinhas no contrato que falava que se a gente fizesse uma coisa, ia ser quebrado o contrato. Enfim, nesse contrato falava que a gente não podia conversar com nenhum modelo, que a gente não podia passar telefone para nenhum modelo, que a gente não podia fazer N coisas, coisinhas bem esquisitas. Colocaram nesse contrato. Aí um dia eu tava com muito medo, tava assustada. Eu fui num casting, né? E um modelo conversou comigo e eu passei meu WhatsApp pra ele porque eu tava com muito medo. Aí, o que aconteceu? Esse cara que apaixonado por mim falou pra agência. De imediato, eles pegaram e falaram pra mim pegar minhas coisas e sumir da casa. E tipo assim, pra onde que eu ia, gente, na Índia? Como que eu ia pegar minhas roupas, gente? Eu ia para debaixo da ponte e eu comecei a me desesperar. E o meu contrato estava vencendo, né? Era para eles pegarem e pagar meu dinheiro. Eles falaram que não ia pagar mais. E aí eles pediram para mim ir embora. Esse cara que era apaixonado era a única pessoa que eu tinha acesso, porque ele não deixava eu ter acesso com ninguém. Ele não me deixava conversar. Aí eu comecei a ligar pro meu ex aqui no Brasil, pedir ajuda para ele, porque senão eu ia ser deportada, eu não tinha para onde ir, eu não tinha para onde correr. E eu não falava inglês, que era mais uma. E aí eu peguei e fui pra... Aí um outro rapaz que é um anjo na minha vida e até hoje eu converso com ele. Ele foi minha agência, vocês vão ver no futuro nos próximos episódios. Que
ele pegou e me deu moradia por 7 dias. Nesse momento eu vi o chão cair, gente. Eles pediram pra eu arrumar minha mala de imediato. Aí esse cara me levou pra casa dele, né? E aí ele falou, olha, minha passagem é pra tal dia. E aí ele não fez eu perder essa passagem, gente, esse rapaz. Aí ele falou pra mim que ia comprar outra passagem, tava tipo assim, hoje é sábado e eu tinha que ir embora no domingo. E aí eu ficava ligando pra ele, cadê minha passagem? Ele, vou ir e tal. Depois no final da noite, eram umas 8 horas da noite, é, ele pegou e falou pra mim assim, que não tinha dinheiro pra comprar passagem pra mim ir embora. E o meu e o meu visto ia vencer no outro dia, então eu tinha que ir embora no domingo, porque se eu passasse de segunda, creu em mim. Aí eu peguei, me desesperei, eu não sabia o que fazer, e ninguém conseguia mandar dinheiro pra mim, de fora, né? Eu tinha o meu dinheiro e tal. Aí eu liguei para um modelo que eu vi uma vez na vida, eu vi essa modelo, eu liguei para ela chorando e falei, olha, Ana, tá acontecendo isso, isso, aquilo. E ela foi um anjo na minha vida, gente. Ela pegou e me emprestou 3.000 reais, gente. Tendo visto eu um dia na vida. Ela me salvou. Ela falou, Dani, eu vou comprar um ticket pra você. Quando você chegar no Brasil, você tem como pagar? Eu falei, não, eu tenho o meu dinheiro lá que eu tinha guardado, né, pra caso acontecesse alguma coisa. Aí, esse cara deu a louca nele, ele falou bem assim que ia destruir a minha vida, ia acabar comigo, ele falou um monte de coisa. E quando foi 8 horas da noite, ele falou que não ia comprar e tal. Aí eu liguei pra Ana, ela falou bem assim, Dani, espera um pouco, eu vou comprar um ticket pra você. Aí ela foi lá, gente, pelo aplicativo, comprou um ticket e o voo ia ser 1 hora da manhã. Gente, eu tinha em torno de umas 2 horas ali. Lembro que eu tinha em torno de umas 2 horas para arrumar minha mala. E tinha outras pessoas no apartamento. Eu tinha que fugir do cara sem ele saber que eu tava indo embora, porque ele falava que senão ele ia ligar pro consulado, ia denunciar, ia fazer assim um inferno da minha vida. Aí o que aconteceu comigo, gente? Eu peguei, arrumei todas as minhas coisas, minhas trouxaradas. Ela foi lá em casa de madrugada, que 2 horas ia ser o voo, você tem que estar 2 horas antes no aeroporto. Aí ela foi lá em casa de táxi, a gente pegou nossa bolsa num silêncio, gente, uma bolsa pesada. E ela foi igual em filme, sabe? Com aquelas bolsinhas assim. Aí descemos, chegamos no aeroporto lá, eu consegui embarcar. E eu assim, e eu falando com o cara pelo telefone. Ele bem assim, você tá dormindo, você tá melhor. Ele fantasiava, ele tinha umas coisas muito ruins na cabeça. Daí eu falei, não, fulano e tal, tá tudo certo, amanhã vai dar certo, não sei o quê. Porque o que ele fez? Ele queria que eu ficasse no país trancada, ele queria ficar comigo, que ele era possessivo, e eu nunca tinha ficado com esse abençoado na minha vida. Até porque eu tinha outro relacionamento e nem gostava, não era minha intenção, meu negócio era meu sonho de ser modelo. Rapaz, eu fui conversando, cheguei no Brasil, eu coloquei o pé no país, gente, eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu passei mal de chorar, eu não acreditava que eu tava no país segura, que eu não tava com esse psicopata. E ele ligando pro meu ex, falando um monte de coisa, que ia acabar comigo, que ia não sei o quê. Porque, sabe, gente, foi tão difícil. Eu voltei, eu lembro, gente, que eu voltei igual um espetinho de gato. Eu sentava, dava pra sentir os ossos aqui de trás. E aí eu nem contei pra minha mãe a primeira vez que eu tô falando isso aqui. Eu voltei e aí o que acontece? Eu entrei numa bad geral. Porque eu falei, pô, isso foi 3 meses. Era pra ter ficado 6 meses. Eu saí. Quando eu saí do Brasil, eu sei, vou voltar daqui de 6 meses e tal. Não deu nem. Não deu nem 3 meses, tava aí de volta. Sei que voltei aí pro rolê do promotora de eventos. Aí um dia eu tava na balada, entregando panfleto, claro, né? Não dançando, né, gente? Sempre trabalhando. Aí um rapaz, um playboy mesmo, chegou em mim e falou, ué, parece que eu vi você ontem na Índia modelando, agora você tá aqui entregando panfleto, minha filha. Daí eu falei, pois é, rapaz. E é um trabalho digno, hein? Eu não tô roubando, não tô fazendo nada. Tô trabalhando, né? E qual que é o problema nisso? Resumo de tudo,
é que muitas vezes a gente não vai entender o que Deus quer pra gente. Porque essa história tem uma reviravolta. E às vezes a gente vai passar por tanta coisa. Eu, magrela, simples, humilde, família simples, mas guerreira, minha família. Deus me levou para a Índia. Mas não deu certo, ele me trouxe de volta. Mesmo assim eu consegui dar a volta por cima. Consegui. Comecei a trabalhar aqui, graças a Deus minhas contas. Paguei a Ana, né? Ana, se você estiver me assistindo, sou grata você eternamente. Se Deus quiser, você vai estar me assistindo. E que Deus guie teu coração, que você construa uma família linda, porque você merece. Você foi um anjo na minha vida, enviado por Deus aquele dia. E eu sempre vou ter isso no meu coração. E aí, rapaz, eu voltei pro Brasil, todo mundo rindo de mim, como sempre, né? Uma cara de palhaça, né? Aqui na frente. Eu continuei trabalhando, lutando e orando para Deus. Aí um dia eu fui para a igreja com minha amiga. Eu não tinha conhecido Deus, porque nessa história também vai ter essa parte maravilhosa da minha vida. Na igreja dela falou assim que Deus estava trazendo um contrato na vida dessa pessoa. Foi no outro dia, quando eu acordei, tinha 2 contratos e uma das melhores agências da Índia. E qual que era a minha decisão, gente? Não, Dani, você não vai voltar para isso, porque você é louca da cabeça. Voltei. Escolhi a melhor agência e voltei. E o próximo capítulo, você que vai definir se vocês querem continuar ouvindo essa história aqui. E como que foi o final dessa história, o que aconteceu, eu vou gravar tudo pra vocês. Vou deixar algumas imagens aqui dos meus primeiras fotos, da minha primeira vez que eu fui na Índia. Assistam, deixa seu like. Se esse vídeo, gente, passar de 400 likes, que é fichinha pra vocês, tá? Vai ter o próximo vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu quero falar para vocês que muitas vezes a gente não vai entender o processo. Não vai. Mas Deus vai trazer algo diferente para você hoje. Eu tô contando a minha história. É muito engraçada, é muito esquisita ao mesmo tempo. Mas vai trazer algo dentro de você. Vai mudar o que você pensa. Porque Deus é maravilhoso sempre. E Ele sempre tem o melhor. Naquela época, quando estava acontecendo tudo aquilo, eu não entendia o que Deus tinha para mim. E depois eu vou falar onde Ele me levou. Tá certo, meus amores? Esse vídeo já tá gigantesco. Um beijo pra vocês. E até a próxima, porque agora eu vou editar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da história. E ela continua em vários episódios aqui. Essa é a parte 1. Até mais. Tchau, tchau.